Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, de imenso valor para os cristãos. Ela tem milhares de anos e claramente já foi traduzida para inúmeras línguas. E um fato importante é que no Brasil as traduções nunca foram das línguas originais, e sim de outras línguas, como o espanhol, por exemplo. Entretanto, a editora Paulinas traz agora a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia católica, respeitando as línguas originais, como o aramaico, o hebraico e o grego. Mas quais as principais diferenças nestas traduções? O que foi acrescentado de importante? Acompanhe o Bendita Hora de hoje e saiba mais. Minha gente bonita, olha só, o padre aqui, eu estou aqui muito feliz ao lado do professor Matias, que ele é já muito conhecido no meio católico como professor, que deu aula para muitos seminaristas, inclusive eu, padre Ricardo, meu amigo, e tantos outros padres que hoje já são padres, e hoje ele está aqui para falar desse lançamento desta Bíblia, que vai ajudar muitos de vocês aí. Professor Matias, muito boa tarde. Boa tarde, Padre Marcos. Um prazer grande revê-lo aqui na Rede Vida. Vamos conversar um pouco, sim. É um prazer para mim. Que bom. Nosso querido professor Matias, né? Muito inteligente, muito capaz e enérgico, hein? Enérgico. Eu lembro que eu ficava pianinho na hora de fazer as provas com ele, hein? Não é o homem, ali, ó. Mas é assim que aprende. Matias, eu acho que antes de mais nada, eu acho que antes da gente falar um pouquinho sobre esse trabalho super bacana, o Antigo Testamento, que é uma das suas especialidades. Aliás, gente, ó, o professor Matias, ele é doutorado em teologia, leciona literatura bíblica, e também nas disciplinas de exegese do Antigo Testamento, que tem o Pentateuco, e tantos outros livros, né? Eu costumo sempre dizer, Matias, estava com o doutor agora, que realmente o Antigo Testamento a gente tem que ter todo um cuidado ao fazer a leitura desta passagem, desses livros do Antigo Testamento. Porque ele requer assim, ele foi feito durante muito tempo e tem muitas metáforas que são utilizadas que pode confundir as pessoas muitas vezes. Se você lê assim na íntegra e a pessoa não tem um acompanhamento de estudo, pode até complicar o raciocínio da pessoa. Principalmente naqueles períodos que existia muitas guerras, guerra santa na época. Então, alguns termos daquela ocasião no qual foi escrita, inspirada por Deus, existia todo um costume. E por isso, às vezes, pode confundir, né? Na hora de se fazer a leitura. Por isso que o Antigo Testamento ele requer realmente assim fazer toda uma análise e uma interpretação muito real. Eu acho que esta Bíblia aí, ela pode ser um grande sinal para isso, né, Matias? Padre Marcos, sim, a Bíblia é exigente, assim, de várias formas. De um lado, a Bíblia é literatura. Os seus textos são poéticos. E essa é uma primeira exigência. Temos que desenvolver a nossa sensibilidade literária e lê-la como literatura. As suas narrativas, os seus poemas líricos, até os conjuntos de leis são poéticos. Então essa é uma primeira exigência. A segunda, como você bem disse, é um livro muito antigo. O mundo narrado na Bíblia é o mundo dos primeiros 2 milênios antes de Cristo e do primeiro século depois de Cristo. Precisamos voltar àqueles tempos, àquela história, àquela cultura. Não é o nosso mundo no qual vivemos hoje. Então se impõem, sim, estudos históricos amplos. E o terceiro momento, e talvez mais interessante para nós, é um livro religioso, que se propõe a pensar sobre Deus. E tentamos acolher esta reflexão, mas primeiramente é importante ver o que ali realmente está sendo pensado, texto por texto. Isso dá um pouco de trabalho, mas enriquece enormemente. Que bom. Na sua opinião, professor Matias, na sua opinião, pela sua experiência,
A gente tem várias versões bíblicas que o povo, mais o povo cristão, as pessoas que gostam de acompanhar, elas são oriundas de uma tradução que ela é retirada. Por exemplo, se a gente for ver uma das traduções do grego, ela tem um significado diferente do que do latim depois. A gente percebe isso, né? E isso às vezes isso dá uma diferença na hora de interpretar. Na sua opinião, Matias, por que a gente não... Eu acho que agora aqui é isso que eu quero que você explique. Se a tradução que hoje, nos estudos atuais, se está sendo mais, vamos dizer assim, o mais fiel possível naquilo que é a tradução dos originais textos. Porque às vezes você vai fazer uma tradução e utilizou uma linguagem do latim e não foi diretamente do grego para cá. Isso acaba atrapalhando na hora de você usar uma interpretação, não é? Esta tradução, de fato, se caracteriza por ter sido realizado dos textos bíblicos assim como foram originalmente escritos. Creio que muitos dos que nos assistem hoje sabem que o Antigo Testamento foi escrito sobretudo em hebraico e aramaico. Sim. Apenas 8 capítulos em aramaico, todo o resto em hebraico. E ainda temos na Bíblia Católica os 7 livros deuterocanônicos que foram já escritos em grego. Depois, como você bem disse, todo o Novo Testamento, os seus 27 escritos, foram elaborados em grego. Então, dessas 3 línguas bíblicas, nas quais os textos originalmente foram compostos, essa Bíblia foi traduzida, sem que se seguisse uma outra tradução moderna, feita em francês, feita em italiano, feita em espanhol, não diretamente do aramaico, do hebraico, do grego para o português. Entendi. E os 2 critérios que conduziram os trabalhos foram, de um lado, a literalidade, a fidelidade aos textos em suas línguas originais, mas depois também a literariedade, também a tradução ainda quer mostrar algo da beleza poética que caracteriza os textos em suas línguas originais. Então o texto deve fluir, deve ser prazeroso ao ser lido, mas sim, dá para combinar as duas coisas, a beleza e a fidelidade aos textos originais. Por exemplo, a gente costuma sempre trabalhar, eu vou dar um exemplo aqui, professor Matias. Por exemplo, tem algumas passagens no Novo Testamento que, se a gente não conseguir interpretar o significado da tradução, ele pode ficar confuso na cabeça da pessoa. Por exemplo, o autor sagrado, no Evangelho, quando vai falar a respeito de Maria, mãe de Jesus, mãe do nosso Senhor, o autor sagrado vai falar da sua virgindade. E eu uso um termo assim, e Maria, ela era virgem antes e durante, até que, essa palavra até que, ok? E a igreja, ela tem muita claridade para dizer que Maria, como nós católicos, ela ficou virgem antes, durante e depois. E esse até que o autor sagrado coloca, é o mesmo até que, quando fala que Jesus, ele precisa reinar, até que os seus inimigos estejam debaixo do seu pé. Então significa que depois de que ele não vai reinar mais, que Maria também, até o momento que ela teve o menino, ela era virgem. Até que, e depois de que, ela deixou de perder a virgindade. Então veja, isso tem a ver com a tradução, a maneira como o texto ele é interpretado, e isso pode fazer uma pegadinha para muitas pessoas, não é? Sim. Primeiramente, talvez seja bom dizer que em hebraico o termo é alma. E este termo tanto significa jovem, como também, por consequência, virgem. Porque imagina-se que a jovem ainda não casada não chegou
a viver uma relação matrimonial, não chegou ao encontro íntimo com ninguém. Então, a jovem ainda não casada, esta Alma também é compreendida como virgem. Sim, sim. Assim, quando o texto hebraico é traduzido para o grego, já antes de Jesus, os tradutores traduzem Alma, a jovem, como virgem partenos. Entendi. E quando o evangelista Mateus cita aquele versículo do profeta Isaías, ele continua com esta leitura, traduz Alma como partenos e insiste na virgindade. Perfeito. Na verdade, o grande milagre se encontra na criança. Sim. Ou seja, uma criança que causa esta esperança que Deus acompanha a história de seu povo, envia-lhe alguém a tornar-se rei, capaz de salvar o seu povo. Então, o milagre mesmo está na criança que nasce. E a imagem da virgindade ilustra este milagre. Perfeito. Professor Matias, brilhante como sempre dando grandes explicações de compreensão, e vale a pena a sua participação aqui. Aproveita que o nosso querido professor Matias está aqui, você pode participar, pode fazer perguntas, pode falar mais sobre o que nós vamos encontrar nessa tradução que as Paulinas realizou, né? E que o nosso professor está aqui explicando, tá bom? E voltando aqui também com o padre, junto com o nosso querido professor Matias, hein? Nós vamos ter aqui um VT, Matias, sobre a origem da Bíblia. Vamos olhar juntos, hein? A Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído do mundo. Desde as suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância. Várias foram as descobertas arqueológicas que proporcionaram o melhor entendimento das Escrituras Sagradas. Os primeiros manuscritos com trechos do Antigo Testamento datam de 850 d.C. e resultou em inúmeras traduções para os mais variados idiomas. Hoje é possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.500 línguas diferentes. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e alguns textos em aramaico, e estima-se que a primeira tradução foi elaborada entre 200 a 300 anos antes de Cristo. Como os judeus que viviam no Egito não compreendiam a língua hebraica, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Já o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Estes documentos tiveram um grande impacto na visão da Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos aos originais. As descobertas arqueológicas, como a dos manuscritos do Mar Morto, e outras mais recentes, continuam a fornecer novos dados aos tradutores da Bíblia. Antes disso, eles se baseavam em cópias produzidas em datas mais distantes da origem dos textos bíblicos. Para saber mais, acompanhe o Bendita Hora. Maravilha. Professor Matias, esclarece aqui alguma coisa para a gente aqui. Eu acho que é muito importante, né? Acho que primeiro, quando você vai falar assim, olha, mostra para mim na Bíblia onde está isso que você está dizendo, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né, professor, que antes da Bíblia ser escrita, os seus livros serem redigidos, a igreja, que é o povo de Deus, ela existiu primeiro. Primeiro existiu o povo. E Deus foi revelando isso em ocasiões diferentes, para aquele período da história daquela humanidade, onde o povo depois começou a escrever, né? Ela foi sendo escrita por etapas, onde esse povo também teve várias modificações. O povo hebreu, o povo de Israel foi o povo escolhido, mas depois acabou se misturando com outras civilizações. Muito desse povo perdeu a sua originalidade, perdeu a sua própria cultura escrita, por isso eles foram invadidos por outras nações, e assim, e tudo foi sendo depois revelado por Deus e continua escrita, não é? Então, antes da Bíblia, o povo, a igreja já existia, né?
Então, acho que isso é muito importante o povo entender. Tem gente que pensa, primeiro veio a Bíblia, depois o povo. Não, primeiro veio o povo de Deus, tá? Que Deus foi inspirando esse povo em épocas e ocasiões diferentes, né, professor Matias? Para que eles pudessem ir escrevendo, e depois o próprio Espírito de Deus foi revelando quais os livros, foram muitos livros, mas para conter um livro que Deus falou, é estes livros sagrados que o meu povo precisa. Porque nós temos alguns evangelhos também, né, professor Matias, que não, eles são da época, mas nós não utilizamos, porque Deus entendeu que são esses evangelhos apenas, é o que Deus quis que nós soubéssemos. É isso mesmo, doutor? Ou desculpa, professor, ou alguma coisa diferente o senhor quer acrescentar? Talvez seja bom distinguir, primeiramente, entre a história do Antigo Testamento e a história do Novo Testamento. Sim, sim. Para resumir, o Antigo Testamento nos narra uma história de praticamente 1800 anos, se seguirmos um pouco a proposta cronológica que o próprio Antigo Testamento nos faz. Então, seria a história de Abraão até Jesus nascer. Então, são 18 séculos que nos são narrados e que esta experiência do povo como seu Deus, a sua própria história, se transforma na Bíblia do Israel bíblico e do povo judeu. Entendi. Depois, a segunda parte é o nosso Novo Testamento. Sim. Nós temos, nas primeiras décadas do primeiro século, Jesus de Nazaré, que anuncia o seu evangelho do reino de Deus. E depois nasce deste movimento de Jesus a igreja, sim, que são os seguidores de Jesus, os discípulos e discípulas. E assim, o primeiro escrito no Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. São Paulo, né? Ela é escrita, os estudiosos imaginam, já no ano 48, ou seja, apenas 18 anos após o ano da morte e ressurreição de Jesus. E sucessivamente nascem outras cartas, e na segunda metade do primeiro século nascem também os 4 evangelhos, que nos trazem a fé dos apóstolos. Perfeito. A fé em relação a Jesus. E até o final do primeiro século, os 27 escritos do Novo Testamento estão prontos. Aqueles outros evangelhos que o Senhor menciona, nascem posteriormente, nos séculos seguintes. Então, aqueles evangelhos mais antigos são os 4 evangelhos que encontramos no Novo Testamento e que cultivam, assim, a fé em Jesus Cristo. Perfeito. Não? Que bacana, hein? Olha só, gente, que gostoso, hein? O professor Matias dando uma aula aqui, explicando para a gente, demarcando as épocas, né? Professor, nós temos uma pergunta aqui para o senhor aí. Vamos verificar? Vamos acompanhar essa pergunta. Quais as principais diferenças entre a Bíblia católica e a protestante? As principais diferenças, professor. Tem uma diferença, não é? Tem uma diferença. E quais seriam essas diferenças entre a católica e a protestante? Bom, a diferença é muito simples. Na parte do Antigo Testamento, na Bíblia católica, nós temos 7 livros a mais. E nós chamamos estes livros de deuterocanônicos. É uma segunda leva de escritos canônicos. Ou seja, são livros que fazem parte do cânon. Para nós, estes livros não são apócrifos. Sim. Portanto, a Bíblia católica é um pouco maior, mas somente na parte do Antigo Testamento. Vamos lembrar os 7 livros, né? Vamos lá. Os 2 livros dos Macabeus. 2 Macabeus. O livro de Judite. O livro de Judite. O livro de Tobias. Livro de Tobias. O livro de Baruque. E os 2 sapienciais, o livro da sabedoria e o eclesiástico. O eclesiástico. Então, estes 7 livros estão na Bíblia católica, na parte do Antigo Testamento, e numa Bíblia protestante não vão figurar.
Por isso que isso aí também, aqui não é uma questão de quem tá com a verdade ou com a mentira. Por isso que não convém a gente ficar gastando tempo em tentar discutir as diferenças, porque a Igreja Católica, ela sempre utilizou desses 7 livros, Sim. que a gente tem substâncias para falar o porquê que nós usamos essa prática ou não usamos, e por eles não terem, é claro que fica difícil você ter tipo de alguma discussão sobre isso. Acho que isso é muito importante destacar também, né? Até bem podemos explicar por que na época saíram. Foi uma decisão do próprio Martinho Lutero, que teve alguns problemas teologicamente, como o livro do Eclesiástico. Sim. Um livro que insiste muito nas obras. E Lutero, como sabemos, lhe era importante mostrar que somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras que realizamos. Sim. Hoje em dia, esta disputa teológica já se encontra superada. Hoje sabemos que as obras são fruto da graça e que não existe graça que não resulta depois em obras. Então, mas na época do século XVI foi uma grande questão, mas é importante lembrar, o Novo Testamento é igual, tanto para os protestantes como para os católicos. Então, a Bíblia católica é um pouco maior, mas não é uma outra Bíblia. Na verdade, a Bíblia nos une e não nos separa. Professor Matias aqui dando uma aula para a gente, né? Falando um pouquinho sobre esses assuntos. Agora, vamos ver aqui um outro VT sobre as cópias mais antigas da Bíblia, hein? As cópias, dá uma olhadinha aí. A Bíblia é com certeza um dos escritos mais antigos da humanidade, e inúmeras versões foram escritas ao longo dos anos. Mas calma, isso não significa que as versões antigas devem ser esquecidas. Por isso, vamos falar sobre as cópias mais antigas da Bíblia. A primeira é o Codex Vaticanus, escrita em grego, que está guardada no Vaticano desde o século XV. Pouco se sabe sobre seu lugar de origem. Alguns acreditam que tenha sido em Roma, outros em Cesareia, e até tem aqueles que creem na hipótese de ela ser de Alexandria. Outro manuscrito bíblico importante é o Codex Alexandrinus, escrito em grego koiné do século V, que tem provável origem na cidade de Alexandria. Atualmente, esse Codex está localizado na Inglaterra, no Museu Britânico. Por fim, há o Codex Sinaiticus, que assim como o Codex Alexandrinus, está escrito em grego koiné. Tudo indica que foi escrito na Alexandria no século VI e é considerado um dos melhores textos do Novo Testamento, junto com o Codex Vaticanus, e está localizado na Biblioteca Britânica. É sempre importante sabermos mais da nossa Bíblia e suas histórias de origem. Interessante, né? Aí, doutor, o professor, esse códex seria, como é que a gente poderia explicar para o povo assim de uma maneira bem mais simples? Seria como se fosse esses escritos antigos, como se fossem pequenas pastas assim que foram encontradas, que esses conteúdos vão demonstrando alguma uma linhagem de tempo diferente, com uma originalidade, com uma intensidade diferente, é isso, professor? Os textos, as cópias, têm uma longa história. E as cópias mais antigas, para lembrá-las mais uma vez, são aqueles manuscritos do Mar Morto, onde boa parte do que lemos na Bíblia hebraica se encontra. Sim. São cópias que foram elaboradas nos primeiros 2 séculos antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. Lá está, por exemplo, uma cópia inteira do maior livro da Bíblia, que é o livro do profeta Isaías. Pouca gente imagina isso, mas quando a gente conta as palavras, os caracteres, os 66 capítulos do livro do Isaías, não constituem o maior livro, é um livro maior do que os Salmos. Né? Mas esta cópia, ela tem mais do que 2000 anos. Depois, nos primeiros 10 séculos depois de Cristo, nascem muitas outras cópias. E hoje existem estudiosos, eles estudam o que chamamos de crítica textual.
eles comparam estas antigas cópias e fazem uma edição crítica que nos apresenta um texto que muito se aproxima ao texto provavelmente mais original. E os tradutores hoje em dia se baseiam nestas edições críticas, porque, como o filme bem mostrou, não é tão fácil ter acesso a estes manuscritos antigos, então teria que viajar muito, o tempo inteiro, né? Então, as edições críticas muito nos ajudam, não? Perfeito. Professor Matias, uma Bíblia como essa daqui, que vocês prepararam, né, saiu recentemente, o que, na sua opinião, ela pode traçar para os fiéis que querem fazer um bom estudo? Porque a Bíblia não é um livro literário necessariamente, você tem que estudar, ao ler, fazer uma reflexão. O que o senhor recomenda? Por que essa Bíblia ela é diferente e pode ajudar bastante para quem quer introduzir maior conhecimento da palavra? Para que se tenha uma ideia sobre o trabalho que aqui foi realizado, nós fomos uma equipe de 22 tradutores. Olha que legal. E nós trabalhamos durante 15 anos. 15 anos? 15 anos, para que chegássemos a essa nova tradução da Bíblia. Eu já estava estudando nas aulas contigo. Pois é, pode ser. Já estava lá, já. Que bacana, faz tempo, hein? Então, de um lado, queríamos fazer um trabalho de qualidade para que o nosso leitor, a nossa leitora, possam confiar na tradução. Mas, de outro lado, um terço desta Bíblia se encontra nas explicações, seja nas introduções, seja nas notas de rodapé. E isso quer ser uma ajuda para o leitor, assim, para auxiliar a leitura que ele faz do texto bíblico. O mais importante é ler o texto bíblico, sem dúvida. Mas vão surgir dúvidas e nós esperamos que essas explicações possam ser uma boa ajuda. Ah, bacana. Está mostrando aqui, mostra de novo aqui para o pessoal. Essas notas de rodapé, elas são muito importantes, gente. Fica aqui no finalzinho, ó, nas letrinhas um pouquinho menores, que explica, e ela dá toda uma explicação de alguns conteúdos que você acabou de ler nos capítulos, né? E aqui vai introduzir notas mais apuradas, de onde isso foi retirado, o que significa, desde quando, em qual outra parte fala disso também. Então, de uma maneira muito primorosa. Que legal. Bacana. Então, é um trabalho muito rigoroso e que certamente vai ajudar cada vez mais ao conhecimento da palavra de Deus, né? Professor Matias, uma dica aqui, que eu acho que sempre é uma coisa, nós padres às vezes trabalhamos, mas é importante, os senhores como professores também falam, para um bom cristão, chamado bom cristão é uma coisa meio fora do comum, né? Mas para o cristão iniciar uma boa leitura bíblica, a gente sempre ouviu falar, não se lê necessariamente como se fosse um livro literário, começa lá no primeiro capítulo de Gênesis. Quais são as dicas que o senhor daria para a pessoa iniciar uma boa leitura bíblica, como se fosse um álbum da sua vida, da sua família, como manuseá-lo, de que maneira, o que seriam os principais assuntos primeiros, para depois ir fazendo uma análise do antigo com o novo? Quais seriam alguns passos que o senhor daria como dica sobre isso? Nas comunidades eu digo muitas vezes, como cristão, como cristã, para nós, Jesus Cristo ganha a mais absoluta centralidade. Por isso, como cristão, eu começaria a ler a Bíblia como um dos 4 evangelhos. Sim. Ou talvez lendo os 4 evangelhos, para primeiramente ter um encontro pessoal com o próprio Jesus. E a partir disso, eu posso depois ler qualquer outra parte da Bíblia, seja no Novo, seja no Antigo Testamento, para pensar tudo junto a Jesus, que então eu já conheço a partir da leitura do Evangelho. Eu amei o termo que o professor Matias colocou. Iniciar pelos livros do Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, para que eu tenha um encontro, né, de um apaixonamento pela pessoa de Cristo Jesus.
Daí em diante, todos os outros contornos só vai ampliando ainda mais aquilo que já estava preparando para falar desse grande Senhor e nosso Deus Jesus. É isso mesmo então, Matias? Acho que sim, estamos bem sintonizados. Que bacana, é isso aí. Olha, então agora nós podemos encontrar nas Paulinas, né? Nas Paulinas que a gente encontra essa Bíblia, essa versão. Os contatos estão aí, você pode agora já entrar em contato lá com as Paulinas, peça essa Bíblia fresquinha, que vai ajudar você nos seus estudos e também nas suas celebrações. E eu tenho aqui a honra de ter tido aqui no meu programa Bendita Hora o professor Matias, que é muito respeitado na área da teologia, da Bíblia, e para mim foi uma alegria muito grande, Matias. Prazer meu, revê-lo, Padre Marcos. Volte aqui novamente para a gente falar de outros assuntos. Se Deus quiser. Maravilha. Grande professor Matias. Tá vendo, gente? Tá aí, são dicas importantes dessa Bíblia. E ó, te espero hoje logo mais lá na igreja, na Santa Missa. Entra lá nas minhas redes sociais. Que Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.